E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Que coisa boa, beleza. Seguinte, vamos lá. Último vídeo da série histórica da ditadura militar. Vou falar então de dois governos, do Ernesto Geisel e do João Batista Figueiredo. O Ernesto Geisel, foi considerado por algum tempo como uma pessoa mais moderada, castelista. Castelista significa que ele seguia a mesma linha branda, entre aspas, do Castelo Branco. Entretanto, documentos recentes dão conta de que o Geisel ele não só sabia dos casos de tortura que aconteciam durante o seu governo, como ele autorizava. Ele e o diretor do SNI, Serviço Nacional de Inteligência, que era o João Batista Figueiredo, que é o próximo presidente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que tanto Geisel quanto o Figueiredo sabiam dos casos de tortura e autorizavam, participavam, atuavam, enfim. Então, não há moderação aqui, porque, inclusive, muitas das ações tomadas durante o governo do Geisel são medidas provenientes, sugeridas e propagadas pela linha dura. Enfim, então ele é um cara que, sobretudo, em grande medida, dá prosseguimento às medidas tomadas pelo governo do Emílio Garrastazu Médici, me desculpa, Emílio Garrastazu Médici. Bem, houve eleições em 1974, eleições indiretas pelo colégio eleitoral, e ele derrotou Ulisses Guimarães e tomou posse no dia 15 de março de 74. Acontece que essas eleições eram só protocolares, era de cartas marcadas. Ele ia vencer, não tinha nenhuma chance dele não vencer. Portanto, era só uma coisa de protocolo. Bem, quando ele assume o poder, ele promete à sociedade, há uma demanda social e também externa para acabar com a ditadura. E ele diz, não, tudo bem, vou fazer uma abertura lenta, segura e gradual. Essa abertura lenta, que não precisava de pressa, porque afinal de contas o Brasil estava ali sofrendo com alta inflação, com empobrecimento, concentração de renda. Para que pressa, né? Segura para garantir que as pessoas entendessem a necessidade da ordem, significa que as pessoas não poderiam se sentir à vontade para questionar o governo, porque ainda é segura, que o governo ainda pode tomar medidas, como vai tomar contra cidadãos que não são exatamente subversivos. E gradual, porque é uma coisa que vai sendo testada, né? Vai ser pouco a pouco para ver até onde a população estaria preparada para o retorno à democracia. Ou seja, é um slogan que se parece muito bonito, mas na prática não funcionava absolutamente nada. O que é ridicularizado por essa charge do Tapioca, mostrando, por exemplo, que uma pessoa que está ali numa situação de bastante miséria, é uma pessoa que está aguardando a chegada da água, e aí o coleguinha diz, a água chegará, só que lenta, segura e gradualmente. Ou seja, não resolve absolutamente nada, não resolve os problemas e as demandas da população. Havia um desgaste já com a Igreja Católica na década de 70, ela assumiu uma postura muito crítica em relação à ditadura. Diversos membros da Igreja Católica. Nesse momento está ocorrendo a chamada, o grande auge, assim, a década de 70 e 80 é o auge da chamada teologia da libertação, que é um movimento que existiu aqui na América do Sul, que pregava uma aproximação das práticas religiosas, das práticas pastorais com a política. Naquele contexto, grande parte da América Latina passava por ditaduras. Então, houve a utilização da mensagem, da interpretação da Bíblia e da história, sobretudo de Jesus, como uma mensagem libertadora. Esse ano, de 2024, foi o ano que marcou a morte de um dos grandes expoentes. Existem dois grandes expoentes da da teologia da libertação, que é o ex-frei Leonardo Boff e o Gustavo Gutierrez, que faleceu esse ano. E o Frei Leonardo Boff, o ex-Frei Leonardo Boff, continua ainda vivo. Hoje ele faz bastante militância em relação à questão da preservação da natureza, da sustentabilidade, da ecologia, da terra Gaia, da preservação da terra, né, da Gaia.
E, enfim, eu já divaguei de novo. Bem, o que é interessante é que durante o governo do Geisel, há também uma crise dentro do exército, principalmente devido ao fato da linha dura ainda estar dando as rédeas do funcionamento do governo autoritário. Bem, e do ponto de vista político, existe uma coisa muito interessante, já que a abertura estava começando a acontecer, há uma certa liberdade aos políticos, e aí essa liberdade é sobretudo na campanha eleitoral. E aí, como os políticos começaram a utilizar os meios de comunicação como televisão e rádio, muitos deles se aproveitavam daquele momento para fazer críticas à ditadura. E aí, com isso, o governo acaba, ele acaba retroagindo, ele acaba retrocedendo. E aí o MDB, que é teoricamente oposição, ele consegue avançar bastante na, nas eleições, né, legislativas. Entretanto, com os bons resultados que aconteceram em 1974, a Arena ainda continua com a maioria, porque existiam eleições com maior frequência. E não, eu posso estar enganado, e aí eu preciso conferir essa informação, mas o que eu me lembro é que as eleições é, elas não eram substitutivas, não substituía todo mundo, então havia uma convivência de, eleitos em diferentes momentos. E aí por isso a Arena continuava com a maioria do corpo legislativo brasileiro. Bem, com o avanço do MDB, o governo militar ele acaba tentando frear. Por exemplo, ele vai estabelecer a Lei Falcão, que é uma lei que limitava a propaganda política nos meios de comunicação. Então, agora, a partir da Lei Falcão, os candidatos só poderiam falar o nome e o número. Não poderiam mais falar uma série de promessas, enfim. Agora, acontece, eu escrevi, agora que me lembrei que eu escrevi em diversos lugares, Vladimir com W, e vocês me desculpem por isso, mas o Vladimir é com V de vida louca. O Vladimir Herzog foi assassinado dentro do TOPS, em São Paulo, e o assassinato dele ficou particularmente emblemático devido ao fato de que ele compareceu de boa vontade ao DOPS e acabou sendo brutalmente torturado e, em decorrência da tortura, foi assassinado. Bem, ele apresentaram a foto do corpo dele pendurado numa janela. Agora, as leis da física, o mínimo conhecedor de física vai bater o olho na imagem e vai dizer: esse cara não cometeu suicídio, esse cara foi assassinado. Isso pegou muito mal para o governo militar e vai desgastar bastante a imagem da ditadura. Começa uma pressão bastante interessante contra a permanência, contra a longevidade do governo militar. Mesmo assim, principalmente, sobretudo, a linha dura, ela consegue ainda ganhar um sobrefôlego, tomando medidas que vão frear a abertura. Por quê? O que eles percebem? Com a diminuição da popularidade do regime militar, havia uma possibilidade muito plausível dos militares serem punidos pelos crimes que cometeram. E aí não havia, na avaliação dos militares, uma possibilidade de se fazer uma abertura que, no final das contas, representasse uma certeza de uma punição. Então, enquanto que eles não garantiram a eleição do próximo presidente, eles não sossegaram. E aí, quando eles garantiram a eleição do próximo presidente, que foi o João Batista Figueiredo, eles conseguem quase que imediatamente a aprovação da lei da anistia. A lei da anistia ela foi vendida como o perdão dos crimes cometidos pela oposição, pelos subversivos. Entretanto, tem aqui um aspecto mais importante, que é a questão da não punição dos militares envolvidos em crimes, como de tortura e de assassinato. Então, nenhum militar foi culpabilizado naquele contexto dos crimes que cometeram. Agora, me parece que a sociedade acaba aceitando isso porque já havia um cansaço. O governo do João Batista Figueiredo ele é especialmente desastroso porque os índices econômicos e sociais são péssimos.
O Figueiredo ele vai começar o governo dele na década de 70, mas ele governa a metade da década de 80, e que é chamada de a década perdida, por causa dos problemas seríssimos da economia brasileira. Entretanto, então havia esse problema sério, a hiperinflação, coisa horrorosa, o preço das coisas lá nas alturas, uma desigualdade social sem fim, enfim. E aí o João Batista Figueiredo, que está apresentado aqui nessa charge, ele costumava dizer que ele preferia os cavalos dele ao povo. Então ele tinha uma certa ojeriza à população brasileira, falava que tinha uma certa opinião muito pejorativa da população. Bem, entretanto, vai ser no governo dele que vai começar a abertura, com a aprovação, por exemplo, da nova lei orgânica dos partidos, que vai permitir o surgimento de vários partidos. O PDS já existia antes, e aí ele vai ser reatualizado, o PMDB, que era lá ali o MDB, o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, que é fundado ali em 79, PTB, que já é um partido que existia. Esse PTB agora ele é diferente daquele outro, porque ele vai ser desmembrado. Uma parte do PTB vai para o PDT, uma parte fica no PTB. Como eu falei anteriormente, há uma forte recessão econômica, a economia para de crescer, ela vai crescendo cada vez menos, mas chegando em 2 anos, tem 2 anos ali na década de 80, que a economia retroage, ela tem uma forte recessão. A inflação aumenta, então o empobrecimento aumenta, e mesmo assim, a linha dura, alguns membros da linha dura vão tentar tomar uma atitude para estender ainda um pouco mais a ditadura. Um atentado à bomba no Rio Centro, que é um lugar de eventos. A ideia era o seguinte: levar a bomba, explodir todo mundo e colocar a culpa na esquerda. Não funcionou porque a bomba estourou no colo dos caras, dos agentes do exército que estavam levando a bomba. Então eles acabaram sendo explodidos tentando fazer esse ataque aí contra as pessoas que estavam no Rio Centro. Houve eleições legislativas em 1982, os novos partidos, deram uma verdadeira lavada. Muita gente que estava fora da política acabou se candidatando e acabou sendo eleito. Então, a partir das eleições de 1982, houve uma mobilização, houve um encorajamento das pessoas se lançarem novamente à rua para pedir as eleições diretas para presidente. Então, há uma grande mobilização em várias cidades importantes do país pedindo o direito de se votar para presidente. Infelizmente, essa tese, essa proposta não prosperou, e o presidente que vai substituir o Figueiredo será eleito pelo colégio eleitoral. Esse presidente é o Tancredo Neves, só que ele acaba não assumindo porque ele adoece e morre. E aí quem vai substituí-lo será o José Sarney, que vai governar ali de 1985 a início de 1990. Beleza, pessoal? E aí, no final das contas, o que a gente pode fazer de balanço da ditadura? Os legais da ditadura são os seguintes: a dívida externa do Brasil, em 64, era estimada em 3,3 bilhões de dólares. E eles entregam o governo ali em 1984, um ano antes do fim da ditadura, com a dívida de 102 bilhões, ou seja, o Brasil sai muito mais endividado. O salário mínimo, o poder de compra dele diminuiu, a inflação aumentou, dobrou pelo menos, a desigualdade social aumentou. Quanto mais próximo do 1, maior a desigualdade. Então o Brasil aumentou a desigualdade. Entretanto, aconteceu um êxodo rural importante, e se essa população que chega nos grandes centros encontra uma economia e os índices sociais ruins, essas pessoas serão diretamente afetadas por esses índices, né? Então, essas pessoas já chegam empobrecidas. Peço desculpa aqui para falar de um exemplo particular, um exemplo próprio meu, íntimo, é que a minha família, da parte da minha mãe, veio para o Brasil exatamente na passagem ali da década de 50 para a década de 60, no início da década de 60, e eles vão enfrentar ali como crianças e adolescentes toda a década de 60 com muita dificuldade. É uma situação de pobreza muito extrema que a população vivia. Meu pai veio para Belo Horizonte
ali em meados do início da década de 60 também, e passa por muita dificuldade, mora na rua. Era uma situação que as pessoas trabalhavam para ganhar dinheiro para comer. Não conseguiam fazer mais nada, era só para comer. E essa, como meu pai, como a minha mãe, como os meus tios, todos passam mais ou menos pela mesma situação. E a corrupção? A corrupção, ela se torna uma espécie de também modus operandi do governo. Por quê? Desde a construção de Brasília, sobretudo grandes empresas, vão começar a ter uma relação muito espúria com os governos. E isso não fica diferente, isso não é diferente na ditadura. Há muitos esquemas de corrupção. Entretanto, como não houve investigação, em muitos casos, as pessoas não foram punidas, o dinheiro roubado não foi é, retornado, né, para suas origens, e aí há uma imagem de que a ditadura militar não tinha os problemas que aconteceram na democracia. Obviamente que isso faz parte de uma memória afetiva de muitas pessoas, mas isso não corresponde aos fatos. Os fatos sempre superam as opiniões, principalmente as infundadas. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist, ela ficou longuíssima, mas eu espero que seja útil para a compreensão da ditadura e desse episódio que nunca mais deveria voltar. Um grande abraço para vocês e até a próxima.